De regresso ao debate na Comissão Executiva, estamos então a falar da Europa de 2011 e de Portugal no seio dessa Europa. Há conversa nesta reunião Franklin Alves, João Trigo da Rosa, Isabel Meireles e António Goxa Soares. António Goxa Soares, há pouco interrompiu, estava a dizer mesmo que os países como a França e a Alemanha conseguiram recuperar as suas contas nos últimos anos, Portugal não conseguiu e agora está um pouco a pagar por isso. Levantávamos também a questão de o euro poder terminar ou ficar mais fragilizado e Portugal sair mesmo do euro. Qual é a sua opinião? Bom, eu acredito que, digamos, depois de uma primeira fase de hesitação em relação à situação do euro na crise de 2010, em que vimos uma senhora Merkel titubeante, ela tenha... Porque a senhora Merkel é, de facto, uma nova fase da política alemã. Até a 2010 e até a este governo alemão, havia um grande consenso alemão à direita e à esquerda em relação ao futuro da Europa e, sobretudo, em relação ao papel que a Alemanha tinha no processo de construção europeia. A senhora Merkel antes tinha uma coligação com o Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata é um partido profundamente europeísta e a política europeia da senhora Merkel era diferente. Era uma política que vinha na tradição daquilo que tem sido a atitude alemã em relação à integração europeia. Ela, na sequência das eleições de 2009, faz uma eleição com o Partido Liberal, que era também um partido que tinha tradições europeístas, mas o Partido Liberal, nesta sua nova liderança, tem uma postura diferente para com a integração europeia e, sobretudo, com uma questão que está associada na atitude alemã com a integração europeia, que é a solidariedade europeia e a posição da Alemanha na Europa. E a senhora Merkel, a reboque de motivos políticos da gestão interna do ciclo eleitoral, nomeadamente nas eleições para o Senado alemão, para o Bundesrat, fez uma política pró-alemã e descurou o interesse da questão europeia. Bom, isso foi profundamente criticado na Alemanha. Foi criticado à esquerda pelo Partido Social Democrata, foi criticado à esquerda pelo Joschka Fischer, que era o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão e é talvez uma das personalidades com maior expressão política europeia, acusando a senhora Merkel de expor em causa o futuro do euro. E foi criticado no seio do seu próprio partido, porque uma ministra das Finanças do atual governo alemão é, de facto, uma pessoa com a tradição do chanceler Kohl, é o verdadeiro, provavelmente, herdeiro do chanceler Kohl, não a senhora Merkel, que tem uma visão de curto prazo. Acusando-a de pôr em causa o euro, e se pusesse em causa o euro, ela poria em causa o próprio processo de construção europeia. Aliás, estas palavras agora apareceram até no próprio discurso do Sr. Sarkozy. Bom, o que a Sra. Merkel de facto fez, ela tem conseguido fazer uma espécie de apagão no papel que a França tem no processo de integração europeia, e ela agora, de alguma forma, ir apagando os outros países também, passa a sua expressão. Ela está numa situação no euro. O euro é um clube que, de facto, em que a Alemanha ficou com os pobrezinhos. Porque os grandes países do euro são os pobrezinhos, que é a Itália, a Espanha, não é? E essa é que é uma responsabilidade que a senhora Merkel não tem conseguido saber gerir, como aliás já disse o Dr. João Trigo da Rosa, e a França, mas a França também está numa situação das suas contas públicas que tem alguma fragilidade, porque os países com quem a Alemanha tem maior, digamos, proximidade política e cultural estão fora do euro, que são os países da Europa Central e de Leste, são os países escandinavos e é o Reino Unido. Então, e, portanto, a Alemanha encontra-se nesta situação. Agora, no ano 2010 foram inventadas muitos cenários em relação ao futuro do euro. É evidente que o euro faz parte de um tratado internacional e o que se faz também se desfaz, porque isso faz parte da soberania do Estado. Qual é para si o cenário mais viável? O cenário mais viável... E, enfim, estamos a falar de cenários, mas o cenário que tem sido aventado recentemente como mais viável do ponto de vista económico, que não do ponto de vista político, temos que fazer uma distinção, do ponto de vista económico, para, digamos, a sustentabilidade do projeto do euro seria o drop-out de alguns países, ou seja, alguns países saírem do euro. Como sabe, os países do euro, os países da União Europeia não podem expulsar outros Estados, mas podem, através da pressão política, do peer pressure, criar condições para que alguns países... Bom, as declarações que a senhora Merkel fez o ano passado foi no sentido de, cada vez que ela parecia um elefante numa loja de cristais, cada vez que ela falava, subiam as taxas de juro da dívida pública. Há quem diga que a Alemanha está literalmente a manipular as taxas no mercado, Merkel, não é, com aquela António? sua inabilidade ou habilidade política, ela tem condições para aumentar o nível de pressão sobre os países da periferia. E o que se fala, em termos económicos, é que a situação, digamos, mais
mais saudável para o euro seria perder as maçãs podres. As maçãs podres seriam, por ordem, digamos, decrescente, a Grécia, que é de facto o país que está numa situação, enfim, conforta-nos nesta ideia que ainda é pior que nós, depois Portugal, e depois, se a situação se precipitasse, algum dos outros países do Sul, ou eventualmente também a Irlanda. Mas não cá seria... Espanha, não é? A Espanha tem uma situação, tem alguns fundamentos da sua economia que também são profundamente preocupantes, não é? E, portanto, num cenário em que há uma especulação financeira sobre os juros da dívida pública, nós estamos numa situação em que pode haver o dominó. Mais do que a Espanha, poderia ser a Itália. A Itália é um país fundador.